Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje vou falar aqui de uma coletânea. Eu não costumo falar muito de coletâneas aqui no canal, mas essa aqui eu acho que vale uma resenha. Então, que ela se chama The Story of Oak Records, an anthology of recording made at R.D. Jones, Morden, de 1964 a 1968. Ela simplesmente captura aí a evolução do rock britânico da década de 60. Pegando aí desde aquela época em que os ingleses praticamente chupinhavam o blues e o rhythm and blues americano, até o início do rock progressivo, que é um movimento tipicamente britânico. Passando aí pelo freak beat, que seria mais ou menos o equivalente britânico ao rock de garagem, que era americano, e também pela psicodelia. Então, temos aqui esse estúdio, R.D. Jones. Era de um senhor, já de uma certa idade na época, chamado Ronald Godfrey Jones, mas era conhecido como R.G. Jones, ou R.D. Jones. E o estúdio dele era chamado R.D. Jones também, e tinha uma plaquinha entre parênteses ali que colocava Morden, que é o bairro onde o estúdio se situava, que tem ali, é onde fica a última estação na direção sul da linha Northern do metrô londrino, aquela linha preta. Então, a gente tem aqui, esse é o disco aqui. Ele tem muita informação aqui no encarte. Aqui, esse era o Ronald Godfrey Jones, esse senhor aqui. Então, esse estudo dele, que ele é chamado de Oak Records, também é o selo dele, Oak Records, ele produzia mais acetatos, ou demos para os artistas apresentarem para gravadoras, no caso. Então temos aqui algumas, essa banda aqui, chamada Better Days. Aqui o Miller, que depois mudou de nome para Big Boy Pete, depois construiu o próprio estúdio. Ele é um dos pioneiros da música eletrônica. Um que eu acho bem interessante também, esse grupo que eu gosto muito, que é o The Game, que eu vou falar deles daqui a pouco. O Mark Stewart Span, esse ficou um pouco mais famoso. E aqui temos o Amber, também uma banda que tinha o guitarrista, o Mike Reid, ele ficaria famoso como uma personalidade da TV britânica. Então, aqui temos 23 canções. Então já começa ali com um grupo. Eu vou falar rapidamente sobre eles aqui para não ficar muito extenso o vídeo. O primeiro grupo aqui chama The White Oats, que é uma versão de You Can't Judge a Book by Its Cover, que foi coverizada por zilhões de bandas. E aqui ainda aquele estilo bem ainda decalcado do rhythm and blues americano. Isso também acontece com a segunda faixa, The Bow Street Runners, com a faixa Shame, 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 essa que é a original. The Third, para mim, é o mais interessante desses grupos ali, dessa fase inicial, com a música Hide and Seek. Essa música eu acho que tem uma batida de violão, uma pegada de violão muito legal. Depois, The AJs com I'm Leaving You, também é uma música um pouco mais pop, menos calcado no blues, mas é aquele pop um pouco mais típico do início da década de 60. Depois tem uma bem bluseira que eu gosto também, que é o The Better Days, que eu mostrei a foto ali, com All Shucks Hush Your Mouth. Depois, uma indefectível cover de Route 66, essa aqui também trocentos bandas e artistas já fizeram cover dessa música. Aqui com uma versão nada memorável do The Five of Diamonds, uma versão meio raquítica a meu ver. Depois Hickory Sticks com Hello My Darling, aqui uma música mais melancólica, uma música que tem uma atmosfera, eu gosto dessa música. Depois temos The Jaguars, é uma banda no qual estava presente o Dave Mason, antes de fazer parte do Traffic. Essa música eu gosto bastante também, uma música mais dramática chamada Now You Wonder Why. Depois temos The Exiles com Love in the Making, uma música que não me chama muita atenção também é
É uma música meio Beatle, meio decalcado dos Beatles, que não tem muita originalidade. Depois temos The Four Leaved Clovers, com Too Much Monkey Business, outro standard também de rock. E também aqui os standards eu acho que não chamam muita atenção aqui, no caso. Depois Miller, o Miller sim. Como eu falei, depois ele mudaria o nome artístico para Big Boy Pete. E ele foi um dos pioneiros britânicos da música eletrônica. E aqui temos um rock meio esquisito, até um pré-psicodélico aqui, excelente, chamado Baby, I Got News For You. Esse vale muito a pena ouvir. Depois temos The Gremlins, também aí já num campo mais do freak beat, que é chamada High Time Baby. É bem energética, pelo menos. Depois Desculpa, Too Much Monkey Business at 4 Degrees. Agora que vem o Four Leaved Clovers, com Alright Girl, também a música mais puxada por freak beat. Poderia estar aquelas coletâneas Rubble, por exemplo. Depois The Kingpins com You're My Girl, uma música meio estoniana. É bem o jeitão dos Rolling Stones da época ali, 65, 66. Depois um dos grandes destaques do disco para mim, The Game com The Addicted Man. Essa música é maravilhosa. E também é uma música meio freak beat, meio psicodélica, daquela transição do freak beat para psicodelia. E essa música tem história. Essa música aqui, ela não chegou a ser oficialmente lançada. Eles pretendiam lançar o The Game depois de conseguir o contrato. Porém, essa música um pouco antes de ser lançada, ou logo depois foi lançada, se não me engano, até chegou a ser lançada, mas foi recolhido. Porque tinha um programa da TV britânica chamado Jukebox Jury, que dava opiniões sobre músicas. E aqui, essa música foi massacrada, não por causa da música em si, mas pela letra. Que eles achavam que eles entenderam tudo errado também, com a banda ficou indignada com esse júri do Jukebox Jury, porque eles achavam que a letra incentivava o uso de drogas quando era justamente o contrário. Então depois mas essa música aqui, The Addicted Man, é excelente, também um dos grandes destaques aqui desse álbum. E o The Game lançou depois, logo em seguida, meio que para se vingar do pessoal, It's Shocking What They Call Me, falando sobre a reação exagerada aí do programa de TV à música anterior. Mas essa It's Shocking What They Call Me não está aqui no álbum, e sim The Addicted Man. E a letra foi escrita por uma adolescente, uma jovem de 19 anos na época. Depois temos aqui, essa aqui é a mais água com açúcar de todas, que é a música Faint Heart, da banda Five Steps Beyond. Essa aqui lembra até anos 50, aquela música bem inofensiva mesmo. Essa pra mim é o destaque negativo, eu diria. Mas tá aqui porque gravou também, foi lançado em 67, quando eles estavam totalmente fora de sintonia com o que estava acontecendo na época. Mas é uma curiosidade. Depois temos outro aqui, The Phoenix com You Are the Moon and the Stars and the Sun. Levemente psicodélico, que eles estavam querendo mergulhar o dedão do pé ali na água da psicodelia para ver se ia dar bom, mas acho que o resultado ficou aquém do esperado. Pois uma outra grande faixa aqui com The Amber, com Yellow and Red, completamente inspirada pelo Pink Floyd do Syd Barrett. Aqui a introdução com a guitarra, com aqueles efeitos de guitarra típicos do Syd Barrett. E aqui, então, praticamente uma homenagem aqui ao Pink Floyd da época. Depois tem outra cover aqui, Our Love, uma cover do Skip Bifferty, que na verdade era On Love, aqui tá errado aqui, com a banda Sons of Man. Mas a versão do Skip Bifferty é muito melhor. Depois, outra grande música que eu gosto muito aqui também é a do Mike Stuart Span, Concerto of Thoughts. Essa chegou a ser lançada em outra gravadora, não, aqui na versão demo. E é uma música genuinamente psicodélica e bem interessante. Eu gosto muito dessa canção aqui. Tem vocais celestiais, coros celestiais, tem um trabalho de guitarra muito bom aqui, recomendo demais. Outra música que eu gosto demais também é Lavender Grove, da banda Lavender Grove. Também é música de psicodelia também, lembra um pouco, mais ou menos ali o Pretty Things da fase SF Sorrow um pouco. E Lavender Grove é o nome de uma
uma ruela ali no bairro de Mitcham, em Londres, porque a namorada do líder da banda morava em Lavender Grove, no número 43, como ele fala aqui. Eu cheguei a visitar essa ruela em Londres. É uma rua bem pequenininha mesmo. E é meio chato de chegar lá, porque o metrô não é perto dali. Mas a música é ótima. Depois, Keith Dangerfield com She's a Witch. Essa aqui também eu acho que não ficou muito legal. É meio Yardbirds, querendo meio que imitar The Nazareth Blue do Yardbirds, mas o resultado também não ficou bom. Então essa dá pra pular. Só que a coletânea fecha com chave de ouro absoluto. A melhor faixa do álbum, pra mim, ficou pro final, que é da banda The Velvet Frogs, e a canção se chama Jehovah. Isso aqui é puro progressivo da melhor qualidade. Um trabalho de guitarra sensacional aqui, um clima todo sinistro, macabro. Parece até trilha de filme de terror isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Só essa faixa aqui já vale o álbum inteiro. Infelizmente, que eu saiba, o Velvet Frogs não chegou a lançar nada em grandes gravadoras, ou isso aqui ficou só na demo mesmo. Uma pena. E então são essas as 23 faixas aqui do The Story of Oak Records. Isso aqui, essa coletânea, na verdade, foi lançada inicialmente como vinil duplo. E depois que ela foi relançada em CD, a edição em vinil não coincide exatamente com a edição em CD. Algumas faixas do vinil ficaram de fora do CD e o contrário também. Mas é consenso que a coletânea em vinil é melhor. As faixas do vinil duplo ali, ou as que foram retiradas, mereciam mesmo ser retiradas porque eram de qualidade bem inferior às demais. E as que foram adicionadas aqui, consideradas bem melhores. Então, eu sempre tenho o costume de deixar ali na descrição do vídeo, né, o acesso para ouvir as faixas. Aqui vai ficar meio confuso, porque eu vou ter que colocar algumas faixas separadas e outras no mesmo bloco. Mas eu vou procurar fazer com que seja possível ouvir todas as faixas, as 23 faixas daqui. E vai ter algumas de lambuja aí que fazem parte do vinil apenas. Então, para quem gosta aí de acompanhar a evolução musical do cenário britânico, do rock britânico da década de 60, é mais do que interessante, é mais do que recomendado ouvir de cabo a rabo aqui essa The Story of Oak Records, apesar de ter algumas faixas que estão bem aquém das outras, mas os destaques são brilhantes. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!